Legal, meninas. Bora. Laila, eu te mandei o e-book aí, depois se tu conseguir compartilhar, senão tu me abre que eu compartilho por aqui. Tudo bem. Vamos começar então o nosso terceiro encontro. Começando como que cada um chega aqui hoje. Vai começar, Cris? Ai, eu sinto meio cansada, não parei um minuto hoje. A gente teve reunião de tarde, nós também, aqui da nossa empresa, que a gente está vendo para onde que vai, os negócios e tal. Mas eu chego feliz aqui, né, de ter esse momento com vocês, de estar num ambiente que eu me sinto segura, tranquila para conversar. Aproveito para fazer uma pequena oração, se me permitirem, que eu acho que é bom a gente dar uma respirada, né? Então, eu vou fazer do meu jeitinho, pode ser? Claro. Tá. Então, queridos mestres de luz que nos acompanham, querido Pai Celestial, querida Mãe Terra, nesse momento, nos sentimos todas conectadas em amor, em saúde, em abundância, em prosperidade. Profundamente conectadas. Desejando a todos pelo planeta saúde, prosperidade, segurança. Nesse momento de tranquilidade, a gente vai retornando. Agradeço a todos por estarem aqui, por esse voto de confiança, por esse voto de amor. Então tá, vamos abrir os olhos e bora começar. Um beijo no coração de todo mundo. Alguém quer compartilhar? Como que chega? Chegamos assim, né? Andresa, quer falar, Andresa? Eu quero. Eu sempre gosto de falar. Eu também, Cris, chego cansada, assim. Gostaria de ter feito o teste, mas vai ter oportunidade, né? Pelo que eu entendi. Estou terminando uma obra da pintura da fachada da minha casa, e agora está bem no finalzinho, então chego também com gratidão, porque deu tudo certo. Sempre é complexo, né? Fazer obra, mas foi tudo certo. Fui abençoada. Isso. Quer passar para alguém? Vamos passar para a Juliana, então. Eu chego tranquila, porque semana passada eu cheguei tão afobada aqui, porque eu estava saindo de uma aula que emendou com essa daqui, eu não tive nem tempo de respirar, e aí hoje o horário para mim foi ótimo, porque a aula lá também acabou tipo 8h10, 8h15, então assim, eu chego tranquila e em paz. Legal, bacana, Juliana. Eu chego aqui tranquila também, muita gratidão por esse movimento estar continuando, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu gosto muito desse movimento e dessa possibilidade que a tecnologia nos permite de nos conectar de vários pontos do Brasil inteiro. Então, agradeço muito pelo tempo e atenção de cada uma de vocês e eu passo a palavra para a Lê.
Eu chego aqui, meninas, bem entusiasmada, com um coração assim tão cheio de alegria de poder estar aqui nesse momento, assim, compartilhando, tendo essas trocas, conhecendo vocês. Olha que presente lindo que a vida está me dando, né? Conhecer pessoas tão especiais, como a Laila falou, é a beleza da tecnologia quando a gente usa ela a nosso favor, né? Quando a gente põe ela para trabalhar para a gente. Então, eu acho que isso une, e é tão gostoso ter essas trocas desse momento, que eu chego assim, bem entusiasmada mesmo. Eu vou passar para a Helenice. Bom, eu chego aqui bem curiosa. Quero ver como é que é o trabalho de vocês, assim, também, né? E o nome já diz tudo, o Clube do Bem-Estar, eu acredito que é para a gente se sentir bem, né? Então, também chego aqui curiosa e tentando me sentir bem. Tem que passar para uma pessoa, então eu vou passar para a Rosane. Tá aí, Rosane? Oi, Helenice, obrigada. Bom te ver aqui hoje, Helenice. Assim como todas as outras também. Eu chego precisando dessa paradinha, porque eu chego feliz também, eu estou desde as 3 da tarde trabalhando, claro, né, não desde mas desde mais cedo, mas desde as 3 da tarde estou com 6 adolescentes, meninas adolescentes aqui em casa, comemorando as férias. Eu assim, estou um pouquinho preocupada com essa função do Covid, né? Estou um pouquinho isolada, estou tentando... Ai, que elas chegaram com máscaras, mas depois foram tirando, não tem muito como controlar, são as férias delas. Então, assim, eu estou um pouquinho, não sei, preocupada, mas estou tentando me manter mais... sem me estressar muito com isso, pensar positivo. Na verdade, é isso. Estamos num círculo positivo também, né? Vamos falar assim. Mas eu estou bem feliz por encontrar vocês e precisando mesmo dessa parada aqui. Obrigada por proporcionar isso, porque senão eu ia estar lá no meio delas, no meio do turbilhão. Foram todas? Legal, bacana, foram todas. Tá bom. Então, chegamos aqui, eu, Laila, a Alessandra Lê, a Cristine e a Cris. Somos nós 3 da Psicopositive Education. Quer falar um pouquinho do clube, Cris? Um minutinho? Pode ser. Então, está retomando os conceitos, né? Iniciais do... O ser bem é você bem, viu? É um trocadilho, para quem não lembra. Então, nós nos unimos através da psicologia positiva, né? Pela saúde, pelo bem-estar físico e mental, porque quando a gente está mentalmente bem, a gente também está fisicamente bem, né? E que todos esses movimentos nos levem à autorrealização. Nós fazemos parte do movimento Florescer, né? Florescer, um desafio do professor Dr. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que nos desafiou, né, que todos nós, profissionais da psicologia positiva, nos colocássemos a serviço, né, da vida, das pessoas, buscando trazer mais espaços para o florescimento humano, que são espaços de bem-estar, felicidade. Então, isso é o florescer que a gente está se propondo aqui, né? São espaços que a gente possa contribuir, ofertar conhecimento sobre o que nos faz bem, né? Sobre essa ciência, né? Que tem muito de ciência, muito de dados, muito de fontes, que é o que a gente está se propondo aqui trazer. Bom, é isso, Laila. Quer seguir? Posso falar também aqui. Então, a gente criou um método, né? Que são 4 passos, que é a nossa metodologia da nossa empresa. A gente já passou, então, inicialmente, pelos conceitos, né? Que é isso que eu acabei de falar. A gente fez alguns exercícios, que foi o Diário da Gratidão, a Roda da Vida, na semana passada. A Lei enviou no grupo o exercício de escuta, né? E
a gente também enviou o teste via, e hoje, então, o que a gente pretende fazer, né? No final, assim, mais do meio para o final, o teste via, os conceitos, como é que funciona, para que vocês se preparem para utilizar essa ferramenta, conhecer um pouquinho das forças, das virtudes, né? E a gente quer hoje retomar um pouco do diário da gratidão, perdão, da roda da vida com a Laila, e a Lê vai nos dar a honra de falar mais sobre esse momento, né, de atenção, de escuta, como é que funciona. Ela vai facilitar uma atividade para nós, que ela levou lá para o grupo, mas ela vai abrir um pouquinho mais hoje, porque a gente entende que passando por essas etapas, né, do diário da gratidão, da roda da vida, da escuta, a gente se sente mais forte para seguir em frente com o teste, né, que em síntese é uma lista, né, que vai nos ajudar a gente se fortalecer mais em bem-estar. E na semana que vem, que é o nosso último encontro, a gente pretende reunir de novo tudo isso, né, fazer uma revisão e ver como é que todo mundo está se sentindo utilizando, se está conseguindo utilizar, se a gente pode auxiliar, de que forma, né? Essa é a nossa ideia para esses encontros. Certo, então, retomando um pouquinho da vivência do exercício da roda da vida, não sei se todo mundo chegou a completar depois, que eu enviei as perguntas bases para o grupo. Retomando o conceito da roda da vida, é para a gente poder se conscientizar da nossa satisfação de todos os aspectos da nossa vida, que a gente divide em 4 quadrantes principais, que cada quadrante tem 3 subgrupos em cada, totalizando em 12 subgrupos que a gente divide a vida, para a gente poder mensurar como estamos hoje e como queremos estar numa data futura, traçando objetivos, desejos, metas a serem alcançadas em determinado tempo. Então, a gente viu isso, passou por cada quadrante que está aqui do ladinho, já mudou para vocês? Aqui, tem aqui do ladinho, né, que eu vou passar rapidamente, que a Helenice não estava. Então, a gente divide aqui a roda da vida em 4 quadrantes principais: o pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida, onde cada um deles tem mais 3 subgrupos, que aí a gente analisou cada um separadamente numa nota de 0 a 10 para a satisfação de cada área, né? Essa base consciente da satisfação é para trazer clareza e iniciar o autodesenvolvimento necessário para atingir as formas desejáveis da vida. A ideia era que vocês pudessem também imprimir a roda e pintar à mão. Quem não fez pode estar fazendo isso para casa, porque a ideia é, depois que estiver pronta e pintar a roda da vida, a gente faz umas reflexões. A primeira é: como que você sentiu antes de fazer? Qual que era a expectativa? Como que você sentiu durante fazendo cada pergunta, refletindo sobre cada roda? Como que você sentiu? Como que seu corpo reagiu? Como que suas emoções vieram, né? E depois que você pintou a roda, que sensação aquela roda te deu? Vocês podem dar uma pensadinha durante uns segundinhos e observar cada sensação que veio. Não sei se vocês estão com ela aí. Se tiver, vale a reflexão. Ou então, depois eu posso passar essas perguntas também e vocês podem fazer a parte em um tempo de qualidade. E aí vocês vão observar alguns pontos. Que área que recebeu a maior nota? Qual que foi essa maior nota nessa escala de 0 a 10? Né? E o que isso significa para você? Aqui a gente pega o que recebeu a maior nota, mas você pode fazer exercício olhando para cada subgrupo. O que aquela nota representa para você? Não necessariamente a nota 10 é a melhor nota daquele subgrupo naquele momento. Às vezes a gente passa por fases na nossa vida que às vezes a gente tem que abrir mão um pouquinho do nosso profissional, ou tem que abrir um pouquinho mão na nossa família. Então, o que importa é você estar satisfeita com a nota que você deu. E não necessariamente precisa dar 10. Ou pode estar assim, tá 7, mas eu sei que tá 7, tá 6.
por tais e tais motivos, motivos que só você pode saber, só você sabe, né, internamente, e aquilo que te justifica de forma que você fica tranquila e satisfeita com a nota que você deu. Depois de pensar cada sub-área, você vai pensar qual que dessas sub-áreas é o mais importante para mim hoje. E qual que eu quero focar? Porque é claro que a gente sempre quer, né, melhorar a vida como um todo, mas como um todo ele fica muito amplo e às vezes a gente não consegue, por ser tão amplo, a gente não consegue focar em ações menores no dia a dia que a gente vai ver aqui mais para frente. E aí você escolhe uma área, então, para alavancar, e a sub-área que gostaria de alavancar. E vai perceber que quando você alavanca um subgrupo, esse subgrupo ele pode alavancar os demais também de forma indireta. Vocês vão perceber conforme vocês vão fazer as atividades, as tarefas que vocês mesmos vão propor para vocês. E aí essas reflexões vocês podem fazer depois, tirar uns 5, 10 minutinhos, dá tempo de fazer essas reflexões, ou tem que achar necessário, mas pelo menos reservar uns 10 minutinhos seria o ideal. Uns 10 minutos de qualidade, assim. O que a gente fala de tempo de qualidade, né? É aquele momento que você tira para fazer isso, que você esteja presente, né? Que não esteja... Você pede para as pessoas ao seu redor, espera uns 10 minutinhos, eu vou aqui fazer um exercício, enquanto isso você pede para não te interromperem, porque às vezes essa interrupção e essa quebra de pensamento pode fazer que perca alguns insights, algumas sacadas que poderiam vir na construção de um pensamento seguido do outro. Então, a sugestão é que sempre separe um tempo de qualidade para quando for fazer reflexões internas, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. São essas perguntas aqui. E aí, depois que a gente terminou de fazer a roda da vida na aula passada, a gente viu a meta SMART. A meta SMART, essa é uma meta que a gente escolheu para essa área que a gente quer alavancar, esse subgrupo que a gente quer alavancar na nossa área, e colocou um objetivo. Para esse objetivo não ficar muito amplo, por mais que seja escolhida ainda uma sub-área e não pegou a vida em geral, a gente faz dessa forma, no método SMART. Aí tem um S, que tem que ser específico. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o que eu quero aumentar é minha saúde e disposição, e a minha saúde e disposição está sendo muito afetada pelo meu sobrepeso ou algo tipo. E eu falo assim, minha meta meu subgrupo escolhido é saúde e disposição, e o objetivo que eu quero alcançar nessa sub-área é emagrecer. Só que esse emagrecimento, ele é um objetivo muito amplo. Então, a gente vai fazer específico. Quanto que eu quero emagrecer? E aqui a gente coloca em quilos, por exemplo, ou em gramas. E assim você vai fazer para cada objetivo que você tiver para ser atingido na sua vida, né? Então, assim, quero específico, eu quero emagrecer 5 quilos ou 300 gramas. Mensurável. Então, assim, você colocando algo que seja palpável é importante para você saber quando que você atingiu esse objetivo. Então, assim, eu quero emagrecer 5 quilos e os 5 quilos, ele é específico e mensurável. Tem que ser atingível. Então, assim, não posso colocar assim, quero emagrecer 30 quilos em uma semana. Ele tem que ser uma meta realista. Então, ele tem que estar dentro das possibilidades para que isso gere um conforto na hora de atingir também. Tem que ser relevante, por isso que a gente escolhe, no passo anterior, uma sub-área importante para você. Porque se o objetivo não for importante para você, é um objetivo que, meu marido quer, ou meu filho quer, ou outra pessoa da sua vida quer, mas não é importante para você. Então, assim, não cabe dentro dessa metodologia SMART. Ele precisa ser relevante para você, para que você sinta mais satisfeita na sua vida, porque o objetivo da roda da vida é aumentar a satisfação, você consigo mesmo. Então, é importante que seja para você e temporal. Em quanto tempo eu gostaria de atingir essa meta? Em um mês, em uma semana,
em 6 meses, a ideia é que não seja um tempo muito longo. Se for uma meta que você só consegue atingir em um ano, por exemplo, você pode dividir em metas menores. Você pode dividir em metas semestrais ou em metas mensais, para que isso você possa ir mensurando de forma mais próxima. Porque, assim, por exemplo, quero emagrecer 10 quilos em um ano. Quanto que eu quero emagrecer no primeiro mês? Quanto eu quero emagrecer no segundo e terceiro? Para que não chegue daqui a um ano, você tenha que perder, de repente, tudo. Putz, vai vencer, minha meta é smart e eu quero perder 10 quilos nesse mês. Não, vamos fazer vamos quebrar em metas menores para poder, já te dou a palavra aqui, para a gente poder conseguir ir mensurando isso conforme o tempo. Pode falar, Cris. Sou muito analítica, né? Eu gosto de escrever as coisas, assim. Então, fiquei pensando agora, eu não tinha visto dessa forma, mas se colocar uma outra coluna aqui, é como se eu colocasse nas formas ali, colocasse, por exemplo, primeiro mês, né? Segundo mês, terceiro mês, né? E aí eu fosse organizando, né? Essas formas para atingir o específico, mensurável, atingível, relevante, né? Dividir em menores, Isso, né? em pedacinhos. De forma que a gente sinta a evolução e não desista, né? Sim, sim, verdade. Bem interessante, Laila. Tem algumas metas que a gente consegue atingir a curto prazo, mas algumas metas são mais ousadas, que demandam mais tempo, né? Então a gente divide em menores. Para a gente que está fazendo um negócio, né? Estou fazendo meu negócio, quero nós aqui, quantos tem do Agir, né? Lá do nosso outro projeto lá a gente está no Agir, Ju e Andrisa, que é do Sebrae, nós todas aqui, a gente faz um programa lá, então a gente tem alguns desafios, né? Então dá para colocar aqui, ó, específico, né? Fazer entrevistas. Mensurável, 15 entrevistas. Atingível, 5. Relevante, 2 foram boas, né? E no tempo, em 30 dias, sei lá, 2 semanas. É um exemplo, né? Isso, Laila. Isso, aí a gente pode quebrar em semanalmente. E para que não seja só essa tabelinha, né, de uma vez só, pode aumentar as colunas, como você disse, né, Cris, do lado, e colocar seus objetivos quebrados em semanas. A Cris gosta de escrever, eu gosto de digitar no celular, coloco tudo no celular, então eu deixo um lembrete. Talvez você não precise traçar sua meta semanal durante muito tempo, mas você pode colocar um lembrete. E essa semana, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para chegar mais perto do meu objetivo? Né? E aí você vai fazendo isso de uma autoobservação do que essa semana permite, do que a outra semana não permite, e aí assim vamos caminhando passo a passo para cada semana e construindo um pouquinho mais, né? Bom, antes de finalizar, eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma dúvida ou alguma colocação que queira fazer. Não, eu vou finalizar essa parte da roda da vida. Tá. Então, para finalizar esse exercício e sabendo que a gente tem o poder sobre a nossa própria vida, e eu quero que vocês reflitam uns segundinhos o quão importante é essa área que vocês escolhem para ser modificada, para aumentar a satisfação e tudo mais. E se puder escrever neste momento, seria o ideal. Desculpe, Laila, pode falar de novo? O quão importante é para você conseguir essa mudança nesse subgrupo que você escolheu como importante para fazer essas mudanças e atingir as metas. Aqui a gente está fazendo uma conscientização da importância, do peso que essa mudança vai nos trazer para a nossa vida.
sabendo que a partir desse momento presente, daqui para frente, vocês estão com essa ferramenta, vocês podem utilizar sempre que acharem necessário e considerarem importante. Então, para finalizar e passar a palavra para a Lê, para fazer o próximo exercício, eu sugiro aqui que a gente dê 3 respirações profundas e aí a gente vai para o próximo passo. Vamos lá? Inspirar uma vez, expirar. Inspira de novo e expira. Inspira mais uma vez e a última. E expira. Agora o próximo passo é com a Lê. Bora, Lê. Bora lá. Laisla, dá para fechar um pouquinho para poder pôr todo mundo na tela? Sim. Obrigada. Eu não queria ver com vocês quem conseguiu fazer aquele exercício que eu passei. Não sei se foi possível vocês fazerem, se vocês leram. Alguém viu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aquele lá é um exercício para autoescuta e autopercepção. É aquele momento que a gente para, fica 5 minutos na frente do espelho e eu fico me olhando, me observando. É eu comigo mesma. E depois eu vou refletir. Eu vou fazer perguntas. Foi fácil ficar 5 minutos me observando, me vendo? O que eu vejo através da minha imagem? O que minha imagem quer me dizer? Que sentimentos, que emoções, o que reverbera? E escrever sobre isso. Todos os dias fazendo esse exercício, eu vou começando a me perceber de um lugar diferente. Porque fato é que a gente nunca para se ver, para se ouvir. A gente não para se escutar. E quando a gente percebe, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Então, se eu abaixar a cabeça é porque eu tô aqui na minha colinha. Que nós somos condicionados, né? A 95% do nosso cérebro é do outro. Então, tudo aquilo que eu ouço, que eu vou escutando, que eu vou vendo, e eu vou me perguntando, através de perguntas reflexivas. O que eu escuto? O que é que eu escuto? Por que isso está conectado na minha mente? Para quem eu escuto? Qual a voz ou quais as vozes que eu escuto dentro de mim? Porque, assim, dependendo da relação que nós, enquanto crianças, tivemos com os nossos pais, essas vozes vão continuar na nossa vida toda. Então, muitas vezes, em determinadas situações que a gente vive, a voz que eu estou ouvindo é a minha voz ou é a voz do condicionamento que eu trouxe? Então, essa voz não é mais minha. Essa voz é do outro. E aí eu posso fazer uma pergunta mais ainda profunda. Certeza que o que eu escuto é real? Certeza do que o outro está me falando, é dele ou é meu, baseado na minha percepção do certo e do errado, visto que certo e errado não existe. E aí eu faço as minhas conclusões e a partir daí eu rotulo, eu julgo, eu me julgo. Porque a diferença entre ouvir e escutar
está na percepção da presença. E quando eu trago aqui presença, eu não estou desqualificando, nem dizendo, olha, o passado não existe e o futuro ainda vai existir. Não. É simplesmente dizer, eu trago coisas do meu passado na minha bagagem, prospecto para o futuro, mas é que aqui, é agora, nesse momento, nesse exato momento, eu posso fazer uma escolha. É aqui que eu posso olhar para tudo isso que eu tenho e com os recursos que eu tenho agora, o que eu posso fazer melhor agora, para que esse passado passou, ele tenha tido a sua importância e que o futuro eu possa prospectar a partir do meu desejo, porque o desejo é gerar uma ação. Eu gerei ação, eu solto. E o próprio futuro, por si só, ele vai caminhando para isso. Então, entre autopercepção e autoescuta, ela está a presença. É aquele momento que realmente eu me conecto. E quando eu digo desse exercício que eu passei para vocês, ele é para que eu possa olhar para mim e começar a ver todas as minhas partes. Porque fato é que a gente não para, né, gente, durante o dia para se olhar ou para se escutar. A gente ouve muitas vozes na nossa cabeça o tempo todo, que são os nossos sabotadores, os nossos julgadores, ou diante de uma situação que a gente tem que resolver, a gente fala, não, mas eu acho que o melhor, não, mas eu acho que... Mas o fato é, eu paro aquele momento, o que realmente, quando eu me conecto aqui, agora, eu sinto. Porque o nosso ego, porque se vocês fizerem um exercício assim, tem alguém aí, vai ter uma voz que vai dizer, sim, sou eu, o ego. O ego, ele fala com a gente. E ele é bonitinho, gente. O ego, ele é amor. Ele é tão amor que ele existe para nos proteger da dor. O ego é muitas vezes colocado como vilão na história, né? Mas quando a gente começa a estudar, o ego, ele tem uma função, a única função dele é nos proteger. O que faz com que a gente tome algumas atitudes é o poder que a gente dá para ele. Então, sabe momentos que a gente está assim numa fala e a gente precisa o tempo todo se justificar, o tempo todo ficar... Não sou eu que estou fazendo isso, é o meu ego. O meu ego, ele vai na frente. O meu ego é impulsivo. O meu ego, ele chama a galera toda e fala assim, opa, pera lá, gente, a Alessandra resolveu parar 5 minutos para pensar aqui. Opa, alguma coisa não. É alguma coisa errada, ela nunca para. Ela não para. Vamos lá, gente, vamos trazer lembranças, memórias, né? E aí ficam aqueles pensamentos e aquelas vozes que vão, não, mas é isso. Então, se eu paro 5 minutos, nossa, eu tenho que buscar as crianças na escola, nossa, a Júlia não fez tarefa, nossa, o Arthur, eu tenho que lembrar de tomar banho. Vocês já perceberam? É a gente parar, começa, né? Eu controlo isso? Bom, falar sobre controle é um tema bem amplo que a gente pode trazer, mas eu digo para vocês assim, eu posso controlar o que eu vou beber agora. Eu posso controlar até o que vai sair daqui, mas de fato controlar, eu não controlo nada. Eu posso olhar para os meus pensamentos e cada um que passar e dizer, ok, eu não me identifico com eles, porque eu não sou meus pensamentos. Porque se eu sou 95% que faz parte do outro ser, portanto, eu não sou esses pensamentos. Esses pensamentos, eles são uma projeção do que eu faço, de memórias que eu trago e de memórias do outro, nesse sistema que a gente se encontra. Então, toda vez, quando a gente vai parar para ouvir, parar para tomar uma decisão,
E eu faço perguntas, porque quanto mais perguntas certas eu faço, mais próximos das respostas que eu preciso eu vou chegar. Mas quando realmente eu paro, o que é que eu estou escutando? Quem eu escuto? E deixa ver, deixa sentir, a nossa intuição sábia, ela vai nos dar essa resposta. Bom, gente, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, 15 minutinhos, e tem que trazer das forças. Eu gostaria de fazer só um exercício com vocês de 2 minutos. E gostaria de retomar ele no nosso próximo encontro. E vou deixar aqui uma sugestão para vocês de exercício, tá? Vamos usar a tecnologia que está a nosso favor. Eu sugiro para vocês, quando nós vamos fazer um curso de meditação que eu fiz junto com os monges, é muito interessante. Você vai, a cada tanto tempo é tocado um sino. E a gente para o que a gente está fazendo. Então, a gente está lavando louça. Tocou o sino, para, desliga, para. 1 minuto. E respira. Deu esse 1 minuto, volta. Daqui a tanto tempo. Isso é no decorrer do dia. O que eu faço um convite para vocês é que se vocês conseguirem fazer isso 2 minutos por dia. Tudo bem se começar com 1 minuto. Não tem problema. Com aquilo que vocês conseguem. Mas ponha para despertar. E parem de fato o que estão fazendo naquele momento. E só respira. Só sinta seu ar entrando e seu ar saindo. Como se vocês estivessem, sabe, assim, dentro da água e só a pontinha do nariz para fora da água. E sinta aquele ar entrando e o ar saindo. Fica esse convite de exercício. E agora, um exercício para fazer aqui agora. Laila, você cronometra 2 minutinhos? Pode Eu começar. queria que a gente, em silêncio, nós nos observássemos umas nas outras. Só olhar umas para as outras. Se você achar alguém que você se identifique e quiser ficar com o olhar fixo, só fique. Só esteja. Só escute. Mais 10 segundos. Prontinho, Ale. Eu proponho agora, não precisa ser agora, porque nós, por conta do nosso tempo, mas que vocês anotem. Porque se a gente tivesse mais um pouquinho de tempo, eu ia trazer as vozes de vocês e que vocês pudessem falar, né? Porque enquanto eu estava olhando, eu fiquei... Porque 2 minutos chega uma hora, como foi fazer isso? Foi incômodo?
Começou, quando eu olhei para aquela pessoa, o que aconteceu? Me deu uma emoção. Eu fiquei me questionando, como será que foi o dia dela? O que a imagem dessa, né, dessa pessoa me transmitiu? E a gente ia poder dar a fala para quem observou e a fala para quem está recebendo, dizer se realmente é aquilo. E a gente ia poder trabalhar não só a escuta, porque a escuta está na visão também, como o julgamento, como a partir de como eu estou, o lugar que eu estou, eu olho para o outro e faço uma transferência disso. Esse exercício vocês podem fazer em casa, com a família de vocês, sabe? Para um pouquinho, se observem. Só se olhem. E deixa vir, deixa sentir. E sempre é importante escrever o que isso trouxe, que sentimento, que emoção, o que me remeteu. A escrita é uma arma poderosa que a gente tem para trazer para o cognitivo, para o real, a mudança que eu quero fazer. Porque ela não fica mais no mental. Quando eu tiro daqui e venho para o papel, significa que eu estou dizendo isso, esse processo vai acontecer. Eu decido. Eu estou dizendo que isso vai ser. Isso não é mais só mental, ele é real. É porque é assim que o nosso cérebro funciona. Bom, gente, obrigada por esse espaço. Foi rapidinho o que eu tinha para trazer. Espero, assim, ter contribuído com vocês um pouquinho sobre a escuta e o quão maravilhoso é, e reforço esse convite. Se escutem, se deem esse tempo. A gente não tem que nada nessa vida, a gente não precisa ter pressa para nada. A gente tem que simplesmente sentir, ser para o mundo. Ser antes para nós mesmos, para a gente ser para o mundo. E eu vou dizer um exercício, assim, um testemunho. Onde eu pratico, e o lugar mais difícil de eu praticar a escuta, sem ser comigo mesma, é aqui dentro da minha casa, com a minha família. Então, experienciem. Comecem com vocês, ouvindo vocês, sabe? Parando. 1 minuto na frente do espelho. Porque esses 2 minutos foi incômodo um pouquinho, né? Dá um incômodo mesmo quando a gente não tem esse costume. Mas vamos praticando, tá bom? Um beijo. Agora eu vou passar para a Cris. Já vou partilhar aqui. Muito incômodo, né? Aquela coisa, a gente tá com dor aqui, dor ali, né? E... Ô, Laila, eu mandei ele, tu consegue compartilhar ou eu compartilho aqui? Tá. Só um momentinho, o e-book, né? Você quer um baixinho? Uhum. Então, a gente fez um desafio, assim, para ir complementando todo esse trabalho de se escutar, se reconhecer, ir, né, desenvolvendo as nossas potencialidades e olhando, mais que isso, e olhando para as nossas potencialidades, para o quanto a gente tem aqui dentro que poderia potencializar essa forma mais, não diria mais positiva, mas essa vida boa, que é o que a psicologia positiva até nos convida a fazer. A gente preparou um e-book sobre as virtudes e forças de caráter. Por quê? Porque o primeiro contato quando a gente tem com essa ferramenta, né, com esse instrumento, que foi feito pelo Instituto VIA, legal, e agora, mas o que significa cada coisa, né? O que é, por exemplo, criatividade, nessa ferramenta, o que quer dizer criatividade? Nessa ferramenta, o que quer dizer amor? Para ver como é que eu vou ir utilizando tudo isso. Então, nesse book que a gente vai passar para vocês no WhatsApp, ele tem a descrição de cada uma dessas forças, para quando vocês puderem fazer o teste, vocês possam se apropriar dessas descrições, né? Durante a nossa vivência aqui, a gente não pretende, assim, ir muito, muito profundo, né? Porque esse é um trabalho que se faz com mais calma, mas volta só um pouquinho ali, Laila.
mas o professor lá, o Dr. Brian Nemec, nós tivemos a honra de ter aula com ele 1 ano e meio, aqui, pode parar, ele diz o seguinte, né, que é por 2 razões que a gente foca nos pontos fortes para impactar o nosso bem-estar. Sobe um pouquinho, só, Laila. Só sobe um minutinho ali. Primeiro, é para ampliação e aumento do positivo na nossa vida. E segundo, para a gente aprender a reformular o negativo na nossa vida. Então, não quer dizer que não exista o negativo na nossa vida, que a gente não, como disse a Lê, né, eu não preciso ficar no passado ou no futuro, né, mas para que a gente tenha mais o presente a nosso favor, né, que a gente possa ter maior compreensão do que a gente vai fazer hoje com a nossa vida, com as nossas forças, né. Então, até eu coloquei aqui, trouxe um pouquinho, né, então nós seres humanos demonstramos crenças limitantes ao longo de toda a nossa vida. Temos a tendência de lembrar e sermos afetados por mais eventos negativos do que positivos. A gente nasceu assim, o cérebro é assim, né? A gente aprendeu se defendendo, a gente já nasce chorando, né? Como para se expressar e para se defender. Então, problemas e emoções perturbadoras podem permanecer conosco por muito tempo. Conhecer os nossos pontos fortes pode nos ajudar a trazer maior equilíbrio. Então, as experiências negativas nos levam a aprendizados, elas podem nos motivar, por exemplo, a raiva às vezes pode nos motivar a nos impulsionar, né, para que a gente siga em frente. Mas essas experiências, elas não podem nos definir, né, então, ou seja, essa coisa do controle, de que a gente está no controle, muitas vezes, não é bem assim, né. Então, que a gente possa lidar com o que a gente tem de bom, né, que são as nossas forças, que através delas a gente possa ter maior autoconhecimento, que a gente possa avançar. Então, se tu puder seguir um pouquinho mais. Então, esse questionário, ele vai trazer para nós esse compilado, tem uma historinha lá na frente do e-book, que fala um pouquinho mais das 6 virtudes, quais são elas, que estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e do lado, dentro de cada virtude humana, existe a sua respectiva força de caráter. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem como se tivesse assim, uma bússola, né? Uma bússola do caráter, das forças do personagem, que é como eles chamam, né? Então, foi feito um estudo, né, um compilado de mais de 2.500 anos, né? De todas as forças e de todas as virtudes, por 55 cientistas, pesquisadores, e que surgiu, então, essa ferramenta baseada muito na ciência, né? E aí, a partir disso, criaram um algoritmo que está escrito um pouquinho mais lá em cima, né? No e-book. E que... Sim. Oi? Não pode seguir, não tem problema. E que nos oferece, então, essa ferramenta para que a gente tenha mais entendimento de como é que a gente funciona, né? Como é que a nossa personalidade funciona. Então, isso a gente pode fazer de tempos em tempos, né? Eu, por exemplo, a minha força número 1 é a gratidão, né? E ali tem uma descrição para o que é a gratidão. Aí, esses tempos, eu cruzei o meu questionário com o do meu marido, contar uma coisa engraçada agora. E eu sempre querendo, né, levar as coisas mais para o lado da espiritualidade, que a gente pudesse ter esse momento, né, para agradecer as coisas, a vida e tudo mais. E ele é muito, assim, debochado na maior parte do tempo. Ele vibra muito no humor, né? Mas humor com a vida, leveza com a vida, né? E eu admiro muito isso nele. E as minhas 2 primeiras forças, elas estão lá na virtude da transcendência. E eu descobri que as 5 forças de assinatura dele, né, que as que assinam a personalidade dele, era o humor. Daí eu disse, agora eu entendi como é que a minha espiritualidade, a minha gratidão, né, se junta contigo, com o teu humor, nos ligamos na transcendência agora, né? Então, quando a gente começa a entender, isso é só com prática, né? A nossa ideia hoje aqui é trazer um pouco desse assunto, né? Não é assim mergulhar muito nisso, mas isso é uma ferramenta
bem poderosa, a gente vai poder falar mais sobre isso, né? Até como é que a gente lida com os nossos problemas. Existem algumas que são chamadas de intervenções, que é como a gente vai lidar com os nossos problemas usando as nossas forças, né? Então, o que que eu faço com isso, né? Durante o meu dia a dia, e aí a gente volta de novo daí para as outras ferramentas, a gente vai usar lá né, a roda da vida, a gente vai usar o diário da gratidão, a gente vai juntando todas essas pontinhas, né? E agora a gente começa a conhecer, tá, minha personalidade, segundo a ciência da psicologia positiva, eu sou assim, né? Sou assim neste momento, né, da minha vida. Algumas coisas podem oscilar. As forças de assinatura, quando vocês receberem o questionário, elas são as 5 primeiras, são as que dominam mais a personalidade de vocês. Existem as forças médias e as forças menores. Eu tenho a minha força média, a coragem, por exemplo, né? E aí a gente busca numa virtude lá num grupo, a gente vai explicar melhor depois que todo mundo tiver feito o questionário, a gente pode avançar com exemplos no nosso próximo encontro, para que a gente possa subir um pouquinho, né? Por exemplo, como é que eu uso a minha virtude para acessar a minha força da coragem, né? Que está bem mais lá para baixo, ela está no 14º lugar, por exemplo. Então, a gente pode até usar alguns exemplos no próximo encontro, né? Para explicar um pouquinho sobre isso. Então, é bastante conteúdo, né? Mas a nossa proposta aqui era trazer para vocês mesmo o uso de ferramentas de bem-estar para que vocês começassem a se apropriar disso na rotina de vocês e no dia a dia. E, sem dúvida nenhuma, depois que eu comecei a usar minhas forças, né? Existem outras forças também, por exemplo, né? As habilidades, os talentos são outras forças que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu posso ter a minha habilidade de trabalhos manuais, eu posso ter minhas competências para fazer algumas coisas, recursos para fazer coisas, né? Eu também me utilizo dessas outras forças, mas a partir daqui eu vou ancorando o que a gente chama de nossa melhor versão, que é quando a gente está ciente de como é que a gente pode ter maior bem-estar. Então, a ideia nessa conversa é que vocês se desafiem para fazer esse questionário, né? Deem uma olhadinha inicial nesse e-book que a gente está trazendo aqui para vocês, com a lista das forças e das virtudes, e que a gente possa conversar um pouco mais no nosso próximo encontro. Oi, Laila. Inclusive, eu ia pontuar isso que você estava falando realmente, Cris, com esse resultado do exercício do VIA, que vocês vão verificar quais são as 5 forças de assinatura de vocês, as 5 forças que estão lá em cima da lista, para utilizar e ajudar a atingir os objetivos que foi feito na roda da vida. Vocês vão ver como que um auxilia o outro. E aí, com todas essas ferramentas, a gente vai avançando. Pode falar, Lê. Tudo está interligado, né? E aí existe dentro da psicologia positiva. Travou a Lê? Ela deu uma travadinha. Mas já volto. Ir finalizando, né? Pode tirar da tela só para a gente finalizar aqui. Tá. Uhum. E aí, o que a gente propõe, né? Para que até o próximo encontro, a Lê, você está com o microfone desligado, você tinha caído, mas deixa eu só pontuar um assunto aqui, que até o próximo encontro seria interessante, né? Fazer o VIA e, inclusive, verificar o resultado para que possam ver como que isso pode auxiliar a atingir o objetivo traçado na roda da vida. E aí, fazendo esse movimento, vocês conseguem trazer alguma dúvida que possa surgir para a gente poder tirar no nosso próximo encontro, que vai ser o último, né? Então, seria interessante se vocês já adiantassem esse passo para que a gente pudesse avançar um pouquinho mais na última aula. Fica aqui a sugestão. Alê, você voltou, eu acho. Seu som tá ali. Que eu ia trazer aqui fora essas atividades dentro da psicologia positiva para
trabalhar as forças, nós temos as atividades que são as intervenções, que são atividades propostas para você poder trabalhar as suas forças. Então, nós temos forças da generosidade, por exemplo, que é uma das minhas forças. A gente tem a força da gratidão. Como que eu trabalho com elas? Porque não basta só eu saber que eu as tenho, mas como que eu posso desenvolver elas? Como que eu posso trabalhar, ou como eu posso, numa força, por exemplo, que em determinada atividade que eu estou, eu preciso desenvolver a coragem. Como que eu potencializo ela para poder naquela ação, né? E aí, isso tudo está conectado com a presença, com a escuta, com se auto-perceber, para que eu possa me autorregular. Porque a ideia é que, do estudo das forças, das virtudes, conhecer elas, é que eu possa trabalhar, nem ficar tanto na superutilização de cada força e nem da baixa utilização da força, mas que eu possa encontrar, o que a gente diz é o caminho do meio, aquela que realmente faz com que elas fiquem próximas e eu utilize o melhor daquela força. Porque os extremos, né, por exemplo, da generosidade, é eu me tornar muito doador, e eu esqueço de tudo, e o oposto também. O outro, não quero saber do outro, problema do outro. É um pouco até mais complexo que isso, mas para vocês entenderem, nós temos os extremos dela. E como que eu encontro o meio termo? Então, uma intervenção, por exemplo, da generosidade, uma prática que é feita, e esse é o estudo da professora Sonja Lubomirski, que foi feito dentro da própria Coca-Cola, esse estudo, né? É abrir uma porta para alguém, por exemplo, ser gentil em abrir uma porta. Isso é um ato de generosidade. E aí você percebe como você se sentiu ao fazer isso. Não importando como foi que o outro se sentiu, mas como eu me senti. Então, são intervenções que foram feitas a partir de estudos, que daí eles são empiricamente comprovados, como isso aumenta e potencializa. Isso são exercícios também que são bem interessantes estarem fazendo. Na realidade, quanto mais tu fortalecer, assim, inicialmente, né, as tuas 5 primeiras, maior possibilidade tu tem de aumentar as outras. Vai sair um ranking, né, daquelas forças ali que tu tem, que são tuas, né, vamos dizer assim, é um diagnóstico da tua personalidade, né, nesse momento da tua vida. Mas elas têm graus, né, que elas podem ir subindo, e aí, claro, é uma ferramenta, com um algoritmo e tal, mas, enfim, dá para a gente usar, eu só vou aproveitar, só finalizando, Laira. Por exemplo, a gente pode perguntar assim, ó, qual o problema a ser resolvido e que sentimento que vem deste problema, né? Por exemplo, eu quando comecei aqui, um dos problemas que eu tinha era implementar atividades pela internet. E o sentimento que vinha nisso era medo, desconhecimento, né? Como é que eu ia enfrentar tudo isso? E aí a pergunta era, qual era a força mais alta que eu podia utilizar para resolver esse problema, né? E qual a importância dessas 6 virtudes para resolver esse problema? E quais seriam as forças que eu poderia usar para resolver esse problema? Essa é uma intervenção, que é uma das primeiras lá do livro, né, que nos desafia para que a gente vá resolvendo, né, as coisas que a gente precisa na nossa vida. Tá bom? Por hoje era isso. Querem finalizar, meninas? Eu finalizo agradecendo, mas antes queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa antes de a gente finalizar. Isso. Laila, o que é o Diário da Gratidão? O Diário da Gratidão é uma das ferramentas assim que foi super comprovado, assim, que traz o aumento do bem-estar, né, Inês? Todo dia antes de dormir ou antes de finalizar o dia, a gente para 5 minutinhos, 10 minutinhos, o quanto tempo for necessário para você de qualidade, para você repassar o dia que aconteceu e escolher 3 fatos, 3 momentos ou 3 sentimentos que ocorreram durante o dia que você gostaria de agradecer. Não precisa ser um super evento,
pode ser Sim. detalhes do nosso dia a dia, Bem simples. Tá. simples, e isso aí pode ser desde de coisas simples, assim, desde uma flor que você não tinha reparado, até o nascimento de um filho, de um neto, enfim, ou, todos os eventos englobam. E ele é feito justamente para a gente poder parar para prestar atenção no dia que aconteceu, porque quando a gente não faz essa pausa, às vezes a gente deixa passar alguns momentos e deixa de agradecer e passa como se fosse algo automático e aí depois de um tempo fazendo esse exercício, a gente começa até prestar atenção mais no presente, falando assim, nossa, isso vai entrar para o meu diário da gratidão hoje à noite. E aí você começa a desenvolver um olhar mais positivo para saborear cada momento positivos que a gente tem no dia a dia e focar mais nisso e não só em fatos não tão bons. Senão tudo passa batido, né? É. Tá É bom, importante. obrigada. Sugiro que faça até o nosso próximo encontro e depois você conte pra gente como que você se sentiu nesses 7 dias e se percebeu alguma diferença. Tá bom, vou deixar. Obrigada. Obrigada, Linis. Mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Já estamos passando nosso tempo, né? Então, vamos encerrando por aqui. Qualquer coisa, a gente também está disponível pelo WhatsApp. Pode chamar a gente lá. Estamos lá, se foi 24 horas por dia, vamos dizer assim? Não, algumas horas não, mas algumas a gente está descansando, mas pode chamar que em algum momento a gente responde. Vamos fechar como é que a gente sai daqui? Quem quer falar só uma palavrinha, 2? Eu saio muito grata de poder ter ouvido um pouquinho, mesmo ter sido pouco sobre forças de caráter, e feliz porque eu tenho estudado sobre isso e ouvindo vocês falar, eu tenho mais certeza que eu estou no caminho, fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu também queria agradecer. Eu acho que todo caminho para o autoconhecimento, ele é super válido, assim. Então, eu fico bem satisfeita. Continuo empolgada com o nosso cursinho aqui, com as nossas aulas. Obrigada, gurias. Obrigada, Andressa. Eu saio grata daqui hoje, né? Obrigada por esse momento de todas vocês. Foi muito bom estar aqui. Obrigada mesmo. Desejo uma boa noite a todas, né? Que a gente possa se ver nos próximos dias, semana que vem. E a gente está lá pelo WhatsApp à disposição. Se quiserem chamar também em vídeo para alguma coisa, a gente pode falar, tá? Então, obrigada, gente. Muita gratidão. E até a próxima semana. Obrigada mesmo. Até lá, muito obrigada. Obrigada, gente. Eu saí daqui transbordando. Opa! Transbordando é bom. Transbordando é ótimo. Transbordando é ótimo. Tchau pra Beijo. vocês. Bom Tchau. Obrigada, boa noite, bom descanso. Boa noite.